Os judeus tinham, de acordo com as referências que nós temos, tanto em Deuteronômio e repetido quando você vai ver em 2 Crônicas também, que eles tinham que ir 3 vezes por ano para comemorar as festas do Senhor. Eles teriam que ir para Jerusalém. Isso, no templo. No templo de Jerusalém. No templo de Salomão. Sim, só que o templo de Salomão foi destruído, mas ele foi estruturado na época de Ageu e Zacarias, entre os anos 520 e 516 a.C. Então o templo voltou a funcionar. Só que na época de Jesus, o Herodes, o malvadão, barra pesada, ele se tornou o governador local, em sintonia com Roma, e para estabelecer um lance romano de fazer coisa grandiosa e ao mesmo tempo ter condição de ficar cobrando imposto do pessoal e fazer uma parceria com os religiosos de Jerusalém, ele fez um mega templo. O templo de Jerusalém do primeiro século tinha um edifício de 45 metros de altura. A área toda... Nós estamos falando aí de 15 andares hoje. Exato. A área toda é 144 mil metros quadrados. 144 mil. É um negócio de doido. 14 hectares. É muito grande todo o espaço. Aí grandíssimo. O que acontece? Isso de área de templo. É a área toda da estrutura. Por que da ele estrutura fez? Que correspondia ao templo, e o que... Toda a área tem construções em volta, tal, mas aí você tem a área externa, onde tem esses 144 mil, era o chamado espaço dos gentios, dos não-judeus, e depois você tinha uma divisão, a área onde os judeus podiam entrar, todos eles, depois uma parte onde só os homens judeus entravam, e depois o edifício propriamente dito, dividido no lugar santo e lugar santíssimo. Mas é um espetáculo que foi feito em termos de obra arquitetônica, Mas isso tem relatos, tem escritos e tudo mais. Sim, muita coisa. Herodes, então ele falou, templo, vou construir para os judeus. É o templo citado do Novo Testamento. Lembra, Jesus está lá, por exemplo, você vendo essas pedras, que pedras grandiosas, pois não ficará nenhuma delas aqui, que elas vão ser destruídas, quando aparece no Evangelho de Marcos. Aí você tem essas referências em Flávio Josefo, você tem isso na própria Mishnah judaica, e você tem os elementos... Você tem, inclusive, parte da coisa lá. Você vai lá, você vê ainda, não o templo, mas a estrutura externa que criou a plataforma, que parte dela é o Muro das Lamentações. Entendi. A base do Muro das Lamentações, Ricardo, é muito doido. Quando você desce, porque tem aquilo que você vê na foto, Quando você desce na base, lá embaixo, tem uma pedra, que é uma pedra fundamental da estrutura dessa muralha. Essa pedra pesa mais de 600 toneladas e tem mais de 13 metros de comprimento. O nível do negócio na construção... 600 toneladas. Isso, é impressionante. Como é que eles arrastaram para lá? Então, a engenharia romana já está num outro perfil. Sim, sim. Mas é um negócio... Mas o que eu quero dizer é o seguinte... E você, quando você visita lá, você entra lá nessa parte? Então, não é comum. Pode mais? Não é comum, não é visita normal, mas a gente tem o pessoal, porque quando eu faço visita, a gente faz uma coisa mais especializada, que não é visita só de peregrinação, é de história, arqueologia, um negócio um pouquinho mais profundo. Que já estamos querendo fazer o ano que vem. Então vamos lá. Tour Saião Ventura. Isso, vamos lá. Vamos fazer um tour Saião Ventura. A sua aventura com Ventura. Para quem quiser aí, estamos pensando, já começa, quem quiser ir já levanta a mão, né, Rian? A galera que fala assim, eu quero ir, já levanta a mão pra gente... Saiam do conforto para a aventura. Aventurar-se em Israel. Olha aí. Isso aí, boa. Saiam do sofá. Saiam para a aventura. Saiam para a aventura em Israel. Olha, saiam para a aventura em Israel. Já deu. Saiam para a aventura em Israel. Vamos lá. Não, é sério mesmo. Então, nós estamos já costurando aqui. De repente, vai poder estar com nós dois lá em Israel. Imagina você vendo aquilo tudo
e participando de todo o estudo em loco ali com o Saião. E é importante. E eu falando um monte de besteira, né? E é importante, Ventura, que não é um lance assim de exclusividade religiosa. Você vai, né, para aprender história, para aprender arqueologia. É a história da humanidade. É tá inspirativo, ali. Mas assim, eu já fui com pessoas que eu levei até ateu para Israel. Pessoa que não tem nada a ver e a pessoa achou muito legal. Claro. Como a gente falou, serve para quem vai com cunho religioso, serve para quem quer fazer um turismo diferente, porque, obviamente, com todo respeito, mas um turismo da história da humanidade, cultural, né? Então, acho que muito legal. Vai dar praia. Então, vai sim, vamos lá. Vou começar a falar pro pessoal, quem tiver afim, começa a levantar a mão e falar, eu quero ir. A gente já começar a ter uma... Mas e aí? E aí você vê lá a pedra e... Então, aí os judeus, eles iam para Jerusalém porque a lei dizia 3 vezes por ano vocês devem comparecer diante de mim. E iam lá no templo. Isso era na Páscoa, no Pessach, no Pentecoste, que é o chamado Shavuot, festa das semanas, e o Pentecoste é quando Sukkot. Recebe o Espírito Santo. Isso, mas isso depois. Antes, Pentecoste é a festa da colheita, festa das semanas. Então era tipo março, abril, Páscoa, final de maio, Pentecoste, 50 dias depois, e no final, lá na setembro, outubro, a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Essas 3 ocasiões que acontecem. Eram as grandes festas. Todo mundo, muita gente vai para Jerusalém. Então, Jerusalém, no tempo de Jesus, tem uma população de 60, máximo 80 mil pessoas. Nessa época tem mais de 200 mil. Na época de Jesus. Isso. Então, você imagina, Jesus vem da Galileia, demora uma semana para vir a pé da Galileia até Jerusalém. Ele vem com os discípulos e ele chega para a semana da Páscoa. Jesus tem um ministério de 3 anos, então ele passa 3 Páscoas. E essa é a última Páscoa. E ele vai na casa dos seus amigos, que é a família de Marta, Maria e Lázaro, né? E no domingo, né, daquela semana, ele entra em Jerusalém. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.